Olá, tudo bem? Hoje os astrotubers estão em São Paulo conversando com o professor Jorge Melendes e até o final deste vídeo nós vamos descobrir como ele pesquisa estrelas gêmeas do Sol, como elas se reproduzem, como elas morrem e como procuramos por extraterrestre. Será que existem aliens? Também vamos responder perguntas enviadas pelo nosso público de várias regiões do país. Vamos lá! Estamos aqui com o professor Jorge Melendes, que fez a sua graduação em Física no Peru, mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, aqui de São Paulo, doutorado em Astronomia aqui na Universidade de São Paulo e depois passou para 3 pós-docs fora do país, no Caltech, nos Estados Unidos, na Universidade Nacional Australiana, Centro de Astrofísica da Universidade de Porto. Atualmente ele é professor do Departamento de Astronomia, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo e pesquisa estrelas gêmeas do Sol, entre outras coisas que nós vamos descobrir nesse vídeo. Primeiro, como você decidiu fazer física? Eu decidi fazer física porque eu estava indo mal na escola. Eu não queria reprovar a matéria. Aí eu comecei a estudar mais sobre física, né? E gostei muito. Daí decidi entrar no curso de física da Universidade de São Marcos, em Lima. No começo, eu não me sentia preparado para ter as disciplinas de matemática, de física, né? Que é um nível bem diferente do que a gente aprende na escola. Eu tranquei o primeiro ano para reforçar um pouco o conteúdo de matemática e física. Mas eu voltei já no segundo ano, foi tudo tranquilo. Sobre a sua pesquisa em relação às gêmeas solares, como que você começou a estudar elas e por quê? Uma pesquisa que eu tomei contato aqui no IAG, a professora Beatriz Barbui organizou um workshop sobre diferentes tipos de objetos e o professor Gustavo Porto de Melo, ele estava apresentando naquele evento a descoberta da primeira gêmea solar. Eu ainda era estudante de mestrado lá no INPE, mas eu vim a participar desse workshop e me fascinou a ideia de descobrir uma estrela tão parecida como o Sol, né? Não apenas pelo fato de ser parecida, tem várias implicâncias práticas. Como é que a gente transforma, por exemplo, a cor de uma estrela num parâmetro físico como a temperatura da estrela. Por que você acha que é tão importante estudar gêmeas solares? Estudar gêmeas solares é como estudar o passado e o futuro do nosso Sol. O Sol a gente está observando por apenas algumas décadas, séculos, né? Tem um contraste entre anos, né, de pesquisa e bilhões de anos de vida de uma estrela, né? Então, para conhecer melhor o passado, não apenas do Sol, né, o passado da nossa própria Terra, a radiação do Sol tem influência direta em nosso planeta. Então, para conhecer também melhor diversos problemas associados ao nosso próprio planeta, é importante saber como é que o Sol era o passado e também como é que ele será no futuro. Quantas gêmeas solares são conhecidas atualmente e como você detectou a sua primeira gêmea solar? São conhecidas uma centena de gêmeas solares. Eu tenho um aluno de doutorado, o João, que ele está tentando descobrir mais gêmeas solares. Da primeira vez que eu pleiteei tempo de observação para estudo dessas estrelas, o projeto foi recusado. A descoberta foi feita quando eu estava na Austrália. Eu comecei a ganhar tempo no telescópio Keck no ano de 2005. Então, logo com as primeiras missões que indicavam que a gente tinha encontrado uma estrela muito similar ao Sol, foi o projeto de iniciação científica de uma aluna da graduação da Universidade Nacional Australiana. Você já detectou algum exoplaneta? Sim, o nosso primeiro exoplaneta
é um planeta bem parecido com Júpiter. A gente chama ele de Júpiter gêmeo, porque ele tem o tamanho, né, a massa, bem parecido com Júpiter, e a própria distância entre a estrela e o planeta é bem parecida com a distância entre Júpiter e o Sol. E existe alguma relação entre a composição química do exoplaneta e da estrela? Sim, esse é um assunto atual de pesquisa. A comunidade astronômica está tentando entender qual que é a relação entre a composição química da nuvem primordial, a composição química da estrela e a composição química do exoplaneta, né? Afinal das contas, ambos, a estrela e o planeta, eles se originam da mesma nuvem. Então, é de se esperar que talvez exista uma relação entre a química da estrela e a composição química do planeta. Em nosso grupo temos encontrado que talvez o fato do Sol ter menos quantidade de elementos refratários, elementos que são abundantes em material rochoso, como a Terra, Marte, Mercúrio, Vênus, temos uma abundância muito grande de elementos como o ferro, níquel, alumínio. Então, a nossa hipótese é de que esses elementos estão em menor abundância no Sol, porque parte foram usados para formar um material rochoso do Sistema Solar, como asteroides e os planetas terrestres. Você tem algum projeto específico? Temos uma pesquisa bem interessante que está sendo concluída atualmente, que é liderada pelo grupo do professor André Milone, no INPE, e seu aluno Rafael Botelho, onde a gente está estudando o elemento químico tório. O tório é importante porque o tório tem um decaimento radiativo, então ele vai gerar energia. E essa energia é importante para manter a atividade interna de nosso planeta, ter, por exemplo, o movimento das placas tectônicas e tudo mais, né, que é parte importante para o desenvolvimento da vida num planeta, no ciclo do CO. Outra área de pesquisa é o próprio estudo da atividade magnética da estrela, porque é algo que influencia na detecção de exoplanetas. E às vezes esse ruído, né, devido à própria estrela, tem uma amplitude que é maior que a amplitude do próprio exoplaneta. Então é importante conhecermos melhor as estrelas para podermos detectar planetas como o nosso. Como que o estudo do Sol nos ajuda a entender outras estrelas gêmeas solares? O estudo do Sol é muito importante porque no Sol a gente consegue observar manchas escuras, né, que elas são uma manifestação da atividade magnética do Sol. E a gente tem medições desde a época do Galileu, né, desde a introdução do telescópio na astronomia. Então a gente tem uma série temporal muito longa, tá? Já para outras estrelas, esses ciclos de atividade magnética são muito mal conhecidos. Aliás, a própria definição do que é um ciclo de atividade magnética numa estrela ainda não está muito bem estabelecida por falta dessa informação. Então, o Sol é uma peça-chave. No Sol, a gente consegue observar o disco solar. Em outras estrelas, a gente não consegue ter essa informação tão detalhada, porque uma estrelinha é apenas um ponto no céu, né? Esse pontinho no céu, a gente consegue observar através da técnica de espectroscopia. Porém, podemos tirar um monte de informação, mas não podemos conhecer qual que é a superfície detalhada da estrela, né? Como é que estão distribuídos os campos magnéticos, as regiões ativas em outras estrelas. Já no Sol, a gente tem essa informação. É possível tirar fotos no óptico, no infravermelho, em raios-x. Então, temos uma informação muito rica para o Sol que a gente pode usar para tentar entender melhor o magnetismo de outras estrelas. Você está envolvido na compra de algum telescópio? Sim, como o tempo de telescópio é muito caro,
dificilmente temos um telescópio apenas para monitorar uma ou algumas poucas estrelas, né? Então, esse telescópio que seria adquirido para esse tipo de pesquisa tentaria monitorar continuamente, né, sempre que as condições atmosféricas da Terra, né, que não tiver cobertura de nuvens e tal, monitorar continuamente as estrelas para entender melhor não apenas o ciclo de atividade das estrelas, né, que no caso do Sol é de 11 anos, então estamos falando de um projeto assim, a longo prazo. A gente precisa de observações de vários anos para poder estudar o ciclo de atividade das estrelas, mas também é importante ter uma cadência alta, ou seja, tentar observar as estrelas dia a dia, porque dessa maneira podemos observar a modulação da rotação, né? Como a estrela tem uma cobertura de regiões mais ativas, regiões onde o campo magnético é maior, né? Quando a estrela roda, podemos observar isso no espectro das estrelas. Esse período de rotação vai introduzir também um ruído nas observações. Às vezes pode se dar o caso que um planeta pode ser anunciado, né? E na verdade não é um planeta, é apenas a rotação da estrela. Como a rotação é um fenômeno periódico, né? Isso pode ser confundido com um planeta que também orbita a estrela periodicamente, e por isso é importante sabermos qual que é o período da estrela para saber se o sinal é devido apenas à rotação da estrela ou se é um verdadeiro planeta. Você também pode estudar a evolução química da nossa galáxia? Para fazer um progresso assim importante, né, nessa área, a gente precisaria observar, né, telescópios de 8 metros, como o VLT Nueso, por exemplo, para poder ter espectros de melhor qualidade. Como o famoso telescópio Gaia pode ajudar a sua pesquisa? O Gaia está fornecendo distâncias muito precisas, então, através dessas distâncias, a gente consegue estimar melhor qual que é o brilho verdadeiro das estrelas, porque o brilho que a gente observa nas estrelas é apenas o brilho aparente, né? Uma estrela pode ficar mais brilhante ou mais fraca, dependendo da distância que ela se encontra, né? Então, com o Gaia, a gente consegue determinar exatamente qual que é o verdadeiro brilho da estrela. A gente pode comparar com o brilho intrínseco do Sol, o brilho intrínseco do Sol com essas candidatas a gêmeas solares, e saber se elas de fato são estrelas parecidas ao Sol ou não. Temos também um outro projeto que é a descoberta de estrelas muito pobres em metais, estrelas que são as primeiras estrelas que se formaram na nossa galáxia, né? E essas estrelas, elas ocupam uma região bem definida no espaço de parâmetros entre a temperatura e o brilho de uma estrela. Então, sabendo exatamente a posição que a estrela ocupa nesse diagrama de brilho versus temperatura, né, a gente consegue dizer se a estrela é pobre em metais ou não, né? Daí a importância do Gaia. E o brilho das estrelas, ele decresce com o inverso do quadrado da distância. Então é só fazer essa conta para saber qual que é o brilho verdadeiro das estrelas. Agora vamos às perguntas do nosso público. A primeira pergunta é do André Alves da Silva, de Ilhéus, na Bahia. Existem muitas estrelas do mesmo tipo do Sol? Se sim, se encontram muito distantes? E também, para sistemas semelhantes ao nosso, a evolução é de forma normal ou a vida ter surgido no sistema solar seria por algum acontecimento fora dos padrões? O que explicaria o porquê da vida ter surgido aqui na Terra? Sim, existem muitas estrelas parecidas ao Sol, e aqui na vizinhança solar
a mais próxima estrela 18 Scorpius. Está aproximadamente a 50 anos-luz de distância. Em relação a como que a vida surgiu na Terra, o que acho que é um consenso na comunidade astronômica é que o surgimento da vida é bem factível, a princípio, se existirem condições favoráveis, né? Ou seja, um planeta rochoso, numa distância adequada entre a estrela e o planeta para termos água líquida. A grande pergunta atual, eu acho que em que momento pode se desenvolver uma vida mais complexa, né? No caso da Terra, isso demorou muito tempo, apenas há meio bilhão de anos começamos a ver manifestações de uma vida mais complexa. A segunda pergunta é do Felipe Fernandes, do Observatório do Valongo do Rio de Janeiro, sobre a busca da Terra 2.0. Qual é a viabilidade da busca de uma lua satélite de um super Júpiter? De fato, podemos considerar essa descoberta uma gêmea da Terra? Não seria uma gêmea da Terra, porque não tem as mesmas condições, né? Esse tipo de planetas já têm sido procurados nos dados do Kepler, e o Kepler está no limite da precisão necessária, né? Então, mesmo através da análise de milhares de estrelas, ainda não foi descoberta nenhuma exolua, né? Uma lua gigante até, né? Quase do tamanho da Terra. Uma perspectiva interessante, né? Talvez termos um Júpiter mais próximo e que a vida exista num satélite, né? As próximas perguntas são de Eduardo Monsores, de Vassouras, também do Rio de Janeiro. Você acredita que a vida é comum no universo? A morte de uma estrela, supernova, gera uma nebulosa e assim gera outra estrela? É correto afirmar que a morte de uma estrela pode gerar outras ou precisaria de mais material interestelar? Só a morte de uma estrela, isso não vai gerar uma nova, né? O que acontece é que quando uma estrela morre através de uma explosão, tipo uma supernova, ou através da ejecção das camadas mais externas, que no caso de uma estrela de massa intermediária, como são as chamadas estrelas de tipo AGB, né, que ela formam uma nebulosa planetária, né, eles vão injetando essas camadas em chamados pulsos térmicos. Em ambos os casos, isso não gera material para formar uma estrela. O que acontece é que esse material ele vai se misturando com as nuvens de matéria interestelar já existente, né? Então, as novas estrelas que se vão originar a partir dessas grandes nuvens, elas vão ser mais enriquecidas em metais devido à contribuição dessas estrelas, a prévias gerações de estrelas, né, que explodiram através de supernovas ou que contaminaram o meio através dos ventos e ejeções de material nas fases tardias da evolução da estrela. A quarta e última pergunta é de Wagner Santos, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. O senhor é bem ativo na divulgação científica. Você acredita que essa seja a melhor forma de atrair recursos para a pesquisa, tanto financeiros quanto humanos? E, enquanto cientista e divulgador da ciência, como você vê a saída do Brasil do ESO? A divulgação científica é importante para tentar engajar ao público e tentarmos ter o apoio da população, né? Mostrar a importância da ciência e para o futuro do Brasil, né? O ESO é um consórcio de países europeus, onde esse dinheiro que é investido pelo país no observatório, parte desse dinheiro volta para o país, né? Através de diversos contratos
Podem ser contratos tecnologicamente mais simples, né? Algum contrato de serviços, por exemplo, até contratos mais complexos, né? Tentar desenvolver algum instrumento de punta, por exemplo, no país, ou parte de um instrumento no país, né? Então, desde esse ponto de vista, teria sido muito importante o Brasil investir no ESO, porque, primeiro, isso deixaria aos astrônomos brasileiros em condições de poder fazer pesquisa de punta, teria trazido retornos importantes para a indústria e tecnologia no país, também para a divulgação científica e educação em astronomia também, porque o ESO se preocupa também em tentar desenvolver a educação em todos os níveis, educação e divulgação em todos os níveis. Obrigada, professor, por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês por essa iniciativa, né, de divulgar a ciência no Brasil. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo as redes sociais do professor, que tem um canal muito ativo no Twitter. Então sigam o professor Jorge Melendes no Twitter e vocês vão ficar bastante informados sobre a ciência do Brasil. Então é isso. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e clicar no sininho aqui. Nos sigam nas redes sociais e tchau!